Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Estamos começando a nossa escola bíblica em seu lar. Nesta manhã queremos levar uma palavra de Deus ao seu coração e queremos nos alegrar com o privilégio de termos você nos acompanhando, aos irmãos, aos amigos, através do Facebook, nos tem dado esta alegria. Eu creio que mais um domingo Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Nós vamos orar. Estamos aqui acompanhados sempre com a missionária Alexandre. Estaremos orando para dar sequência. Logo após, nossa irmã Sara estará trazendo louvor aos nossos corações. Graça e paz, irmãos, bom dia a todos, que em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos por tua infinita bondade. Que a glória e a graça do Senhor, meu Deus, abunde poderosamente, transformando corpo, alma e espírito, Senhor. Nesta manhã, vamos falar das coisas do teu reino, daquilo que é próprio teu. Amém. Daquilo que um dia, Senhor, o Senhor criou para a glória do teu nome, que é o homem, Senhor. Que em Cristo Jesus nos abençoe, falando aos corações, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, me ama manualmente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, me ama realmente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim.
Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Oh, glórias. Jesus, as nossas vidas, os nossos corações esta manhã. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar à esperança viva da presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz da presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Nesta manhã, meus queridos, nós iremos refletir um pouco sobre o homem interior. Na pandemia, né? Como está o nosso homem interior? Embora a Bíblia fala desse homem interior, também do homem exterior, em que dimensão a nossa alma está? Os estudiosos dizem que a alma trabalha em duas dimensões, né? O interior e o exterior. O exterior é o contato com o mundo natural, com as coisas, com aquilo que o nosso homem interior, muitas vezes, diz que nós precisamos de algumas coisas para justamente, como se fosse sublimar a dor que temos. Precisamos desse contato com o mundo externo como uma forma de compensação para a nossa alma. Mas como está esse homem interior? Pastor, porque o homem interior não é o mesmo na pandemia e fora dela. Queridos, esse momento é um momento especial. É um momento assim de uma reflexão, onde muitas vezes a dimensão para a qual nossa alma vai estar, ela pode muito variar de acordo com essa circunstância que estamos vivendo. Então, mas a Bíblia diz, e Jesus falando àquela mulher, que rios de água vivas, né, fluiriam do nosso interior. E eu espero que nessa manhã, esse interior seja essa fonte, né?
a jorrar para a vida eterna. E que nós, nesta manhã, nos encontremos com este interior confirmado em graça. Vamos prosseguir. Alexandre. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Meu pastor, o homem que mais entendeu sobre esse campo, sobre esse universo chamado homem, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele como mestre, como doutor, como um conhecedor das filosofias gregas, que entendia que o homem era conhecido pela sua mente. Paulo conhece a filosofia grega, bebe dos filósofos e entende o homem pela mente. O homem pela mente. Também Paulo conhecia também a filosofia dos rabinos, sábios rabinos, que os 72 sábios rabinos que compilaram a Septuaginta, a Bíblia para o grego, do hebraico para o grego, Paulo também conhecia. E lá no Velho Testamento, há tanto alma e corpo conhecido como soma, No Testamento, no Velho Testamento, está como soma. Lá no Novo Testamento, Paulo, ele atribui a esta palavra a pneuma, a espírito. Ele trabalha agora a visão da carne, soma, como corpo, alma, e agora pneuma, espírito. Essa é a razão porque temos o apóstolo Paulo como o conhecedor deste tema tão profundo que é estudado pela filosofia, Nós temos dois grandes pensadores, entre tantos, mas que eu considero Freud e Hegel, que pensaram no mundo, no homem, e todo esse movimento que hoje existe, em que causou revoluções e transformações sociais, se deve a essas duas filosofias, Se deve a essas duas filosofias, Freud e Hegel. E esse homem interior é a causa do trabalho que Deus fez no ministério do apóstolo Paulo. E aí vai dizer assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, pneuma, a alma, corpo, seja conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, Paulo vai trabalhar a questão da vida humana do homem num todo, num conjunto, num completo. Esse é o entendimento que ele tem. Não é só a questão intelectual que os gregos pensavam, a forma da mente, de forma como pensava, metanoia, Metanoia, a mente. Paulo também não está vendo o homem somente pelo soma, somente o corpo e a alma. Paulo está vendo o homem completo. Por isso que eu creio que precisamos desses dias de pensar, meu pastor, não é só desse período,
Não é só esse íntegro, né, que Paulo se refere, o inteiro. um homem inteiro. Inteiro. Né? Não é íntegro da integridade no sentido moral ou espiritual, mas inteiro. Embora ele apresente uma visão Tricotoma, né? Corpo, alma e espírito, mas ele disse: sejam conservados íntegros, inteiros. Né? E o apóstolo Paulo, ele, na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar desse aspecto desse homem interior. Veja, querido, tem várias teorias, né? Várias teorias, filosofias, e eu não quero abordar só o aspecto para lhe cansar da teoria. Nós queremos trazer o exemplo dos servos e dos homens de Deus que passaram por isso e eles tiveram a graça de Deus de suportar tais aflições mediante a graça. Então, a vitória que teremos na pandemia, porque já somos vencedores em Cristo, mas me refiro à nossa perseverança, é a graça de Deus. É a graça. Amém. Não é? É a graça. Então, o apóstolo Paulo diz, né? Nós podemos acompanhar, meu pastor. Hoje eu quero ser mais bíblico, né? Mais bíblico, né? Olha o que ele diz, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz, né? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre do corpo o morrer de Cristo, de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Isso aqui é dos Salmos. Criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aí Paulo acrescenta: também aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará quem? O Espírito Santo, e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renove dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha que homem extraordinário. Hã? Exatamente. Por isso, querido, o que é corromper, se não deteriorar, desintegrar, contaminar, infectar, adulterar, desagradar, desaprovar, tornar-se corrupto, perverter, subornar e torcer. Olha que Paulo está diante desse... Ele pensa do homem da seguinte perspectiva: trata-se de uma transformação de algo negativo quanto ao indivíduo. Ele traz o negativo ao indivíduo, né? Ele eleva os elementos materiais, substanciais, a agir de forma que as coisas se deterioram, se corrompem, se desvanecem. Aí, eu vou dar a palavra ao pastor. E aí, Paulo diz que, pensando, e João dizendo que ele está
dizendo, esse mundo aqui que Paulo está dizendo aqui, missionária, irmãos que estão aqui presentes, este mundo aqui que Paulo está dizendo é o sistema maligno. É onde as coisas machucam a gente, entristece, onde a gente se decepciona, onde a gente passa por essas coisas, irmãos. Você que está aí, não é o homem contra você, é o sistema contra você, não é? E aí o apóstolo que está vivendo esse sistema, ele precisa pensar no seguinte texto, e eu quero levar você: o mundo, meu pastor, jaz do maligno. E aí ele vive entre a guerra do corpo, do coração, e a vulnerabilidade do estado emocional da nossa mente e do nosso espírito. E é interessante quando o apóstolo Paulo diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Meus irmãos, como a graça nos sustenta e como nos protege, né? Assim, desse contato, como o missionário estava dizendo aí. O mundo é um sistema de valores, sistema de escolhas, né? Sistema em que se baseia as decisões humanas, né? E muitas vezes nós temos estado assim presos pelas coisas externas, pelo mundo externo, que esse sistema nos empurra. É como se o homem interior fosse, assim, na verdade, saqueado pelas coisas do mundo externo. Então, é claro que Paulo diz que contanto que este homem exterior se corrompe, é claro que eu creio que muito mais do que virtudes, Paulo estava falando do aspecto, como a missionária disse, temporal do nosso corpo, né? Das coisas que nos cercam. E Paulo disse, não atentando para as coisas que se vê, mas atentando para as coisas que não se vê. Porque as que se vê são temporais, efêmeras, passageiras. Elas se deterioram no tempo e no espaço. Mas as que não se vê, não. Então, as que não se vê fazem parte do homem interior, né? Diz o apóstolo Paulo que esse homem interior, ele se renova dia após dia. Eu creio que muitos perceberam no meio da pandemia que, na verdade, essa busca que agora estamos fazendo, ela nunca deveria ter descansado, né? A gente, nos momentos assim de dificuldade, parece que a gente deu uma trégua, né? Nessa luta incansável. Então, mais do que nunca, nesses dias nós temos observado que o nosso homem interior precisa se renovar dia após dia. Né? Então, eu advirto aos irmãos, cuidado com as pressões do mundo externo.
porque elas querem dissociar ou levar o homem interior a separar-se, né? Eu observando aqui uma reflexão em que o autor diz: nossa civilização tecnológica, mais do que qualquer outra na história, é pródiga em fornecer de modo praticamente ininterrupto tais distrações para ocupar os sentidos e entorpecer a alma, né? Nunca essa revolução tecnológica, né, foi tão benéfica para as coisas do mundo externo, mas o articulista aqui, ele diz, elas precisam ser vistas com muito equilíbrio, porque elas podem entorpecer a alma. E o homem interno pode ser saqueado. E ele diz: desse modo, ficamos a maior parte do tempo ausentes do nosso verdadeiro e profundo, não rotulado e não definido por suas atividades, nem pelo tempo. O mundo físico exterior é caótico, perigoso e cheio de aflições, tanto quanto de atrativos e de seduções. É menos seguro do que nossos sentidos parecem nos informar. O que se projeta em nossa mente são sensações, percepções e informações filtradas pela nossa capacidade de ver, de sentir, de perceber e de aprender. É interessante isso. Então, cabe aí, nesta manhã, a advertência. Preocupemos com a renovação diária, né, do nosso interior. Porque o homem exterior, ele irá se corromper. Irá se corromper. Não é que nesses dias nós temos banalizado tanto a morte? Parece que, né? Eu sei que tem uns que usam assim umas frases: mas morre todo dia. Pessoas que não têm assim nenhum conhecimento, mas pelo lado informativo diz: olha, a HN1 tem matado tantos e ninguém fala, né? A tuberculose tem matado milhares e ninguém diz, né? E a mídia não... Mas, queridos, não é à toa que Deus permitiu que o que está acontecendo viesse desta forma, queridos. Estamos acostumando com a morte. São apenas números e não dizem muita coisa, porque o mundo externo nos atrai, nos seduz. E até a forma, os sentimentos, a sensibilidade humana, né? Estamos aqui na nossa cidade, duas pessoas de um bom conhecimento, né? Partiram de ontem para cá e daqui a poucos instantes ninguém se lembrará mais, né? Antes a consternação era grande. Quando alguém assim falecia, deixava aquele ambiente na cidade, principalmente cidades menores como a nossa, né? Durante muito tempo pensávamos: fulano vai fazer muita falta, olha, mas agora, né, está aí um esportista aqui de nossa cidade, um homem, né, saudável, que buscou, já sexagenário, mas nem parece, porque ele, né, cultuou tanto assim a vida
de boa qualidade, através, né, de um cuidado com sua saúde muito boa. E o último esporte dele foi o ciclismo, né? Famoso aqui em nossa cidade, nos campeonatos de vôlei, de handebol, projetou escolas e tudo. Mas praticamente já não mais existe, né? E morreu em torno de um esporte que ele tanto amava, né? Quer dizer, a gente ainda tem um fio de esperança, porque não se constatou ainda a morte cerebral, né? Então, humanamente falando, talvez seja um caminho sem volta, mas nós ainda acreditamos no milagre de Deus. O contato com o mundo externo deve nos levar a pensar nesta manhã. Meu pastor, no capítulo 4 de 2 Coríntios, de 7 a 10, Paulo vai classificar o mundo externo e o mundo interno. Então, primeiro ele vai lembrarmos que somos vasos de barro, né? Ele vai lembrar. O homem exterior é um vaso comparado a um vaso de barro, né? Sujeito às intempéries, sujeito a passar a ser provado. E a palavra provado vem do original fornalha, aquele que leva algo a uma fornalha. A palavra tribulação vem daquilo que tirou, né, de atrito, vem de atrito, né? Choque, colisão, né? Colisão, colidir. Então, estas palavras que o apóstolo tira é exatamente o contexto que ele estava vivendo. Paulo estava preso. É o homem interior. O homem exterior. O homem exterior. Paulo estava preso. Quem tinha prendido ele foi uma acusação falsa de falsos irmãos. Paulo estava na prisão. Nero era o imperador, não é? E aí Paulo diz: vaso de barro, atribulado, perplexo, abatido, que se corrompe, a tribulação, atentando para as coisas que são, aquelas que não se veem, aquelas que se veem, e coisas temporais. Então, aí Paulo, do capítulo 4, 16 e 18, ele vai tratar do homem interior. Ora, o homem interior, ele tem o poder de Deus. Ele chama de graça. A graça faz com que nós não vivamos angustiados. A graça vai dizer que a gente não vive desanimados. A graça vai dizer não destruídos. A graça vai dizer nós temos a vida de Cristo em nosso corpo. A graça se renova por causa do peso da glória que nós um dia vamos viver. E Paulo também diz, atentando para as coisas que não se veem, mas para aquelas que são eternas. O caráter transitório, né? O Paulo chama de leve e momentânea. Né? Momentânea. É como se ele estivesse dizendo assim, bem didaticamente: vai passar. É leve e momentânea, vai passar. Mas a graça nos sustenta, nos permite que nós não vivamos angustiados.
atribulados pelo mundo externo, o homem exterior. Se o senhor vê na palavra, ele vai dizer não. Né? Não angustiado. Né? Olha a frase que, não é? Olha o que ele vai dizer. Não, nós não vivamos angustiados. Somos angustiados, mas não podemos viver assim. Perplexos, não desanimados. Não desanimados. Olha o não. Não desamparados. Né? Não é? Ele vai viver o não na sua vida. Não, isso não é mais forte do que a dor, porque existe a graça. Sabe, meus amados, o pastor estava aqui falando, e o propósito do apóstolo Paulo, queridos, é que tenhamos uma cosmovisão, meu pastor. Uma cosmovisão, ou seja, das coisas que estão aqui neste mundo e das coisas que são futuras. Nós precisamos ter uma visão. Se acharmos que Cristo é somente nessa vida, né? Achar que somos mais miseráveis, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se achar que aqui é suficiente nesta vida, por isso que essa visão do que o capitalismo fez, né? De dar entretenimento. Você tem na Idade Média a igreja que fazia com que as pessoas fossem absorvidas na sua mente por causa da religião, esquecendo das mazelas, e não é que eu seja contra o capitalismo, entenda bem, mas tem as suas distorções, né? E ao mesmo tempo o capitalismo criou esses entretenimentos por causa desse espírito hedonista. Então Paulo está combatendo este espírito. Qual é o espírito? Qual é o espírito que está dentro de nós? É interessante que essas coisas do mundo externo, elas vêm para apagar o medo que o homem tem da solidão, da solitude. É verdade. Porque assim, a solidão vai permitir que façamos a nossa alma perguntas fundamentais. Então, esse entretenimento, né, desse sistema social em que vivemos, econômico-social, o capitalismo, justamente é para nos entreter e nós esquecermos de que nós precisamos também do silêncio e da solitude, né? E aí, esse mundo externo, né, através desse sistema, vai enchendo o homem, né, de sensações, de desafios, né? Então, esse mundo diz, é melhor você está se entretendo, porque o homem começa a alienar-se de si mesmo. Não é dos outros, não. Alienar de si mesmo. Sim. Então, e viver a maior parte do tempo, né, justamente assim preso por um sistema de entretenimento. Não é que esse sistema, ele, ainda que resistido por muitos cristãos, não tem entrado nas igrejas? Eu fico preocupado com aqueles irmãos, e com todo o respeito a líderes, pastores, que mantiveram um ministério assim, de um evangelho de entretenimento. E agora? A solitude, a solidão. O homem começou a fazer perguntas. Meu Deus, o que eu aprendi? Nesse tempo que sirve a Deus, o que eu aprendi? Na final,
naquela comunidade cristã onde eu vivia. Como eu não estou preparado, eu não estava preparado para a solitude. Está vendo? Por quê? Porque a igreja tinha se transformado num palco de eventos, né? Onde cada final de semana tinha uma mega apresentação. E o crente, na segunda, ele teria que voltar ao trivial, ao normal, ao feijão com arroz. E ele não tinha estrutura para viver com feijão e arroz, que é o que verdadeiramente alimentava. Então, queridos, essa solitude que muitos de nós estamos vivendo é para o nosso bem. É para o nosso bem. Eu não tenho dúvida disso. É Deus querendo nos dizer nesta manhã: preocupe-se com o homem interior, que se renova dia após dia. Não se preocupe muito com o homem externo, porque o homem externo fala das coisas que são Sim. temporais. Sim. Que são corrompidas pelo tempo. Né? Sim, o próprio Jesus disse isso, né? No capítulo 6 de Mateus, né? O Sermão do Monte. Jesus está tratando exatamente isso, das pessoas que vivem debaixo da ansiedade. E 3 coisas que dentro da pandemia eu estava vendo, um estudo de uma universidade de medicina do Brasil, a Universidade de Medicina do Brasil, em Brasília, ela fez pesquisa com algumas pessoas, e 3 coisas que havia encontrado nas pessoas durante esse período da pandemia. Né? E tinha encontrado o medo, a ansiedade e a insegurança. Ou seja, ela tem medo de morrer. Então, o que o hedonismo, esse sistema fez? Ela, como o Senhor disse, sublimou. Então, vamos tirar das pessoas essa questão do medo. Então, vamos entretê-la. Porque se eu vivo dentro de um vazio existencial, eu vou pensar em Deus. Se eu vivo um vazio existencial, eu vou pensar em mim. Se eu vivo um vazio existencial, eu vou pensar naquele quem está próximo de mim, que também vive a mesma realidade que eu. Há segundo aspecto também, que quando se vive dentro do vazio existencial, também se concentra naquilo que é mais essencial da vida. Ele passa a fazer parte, ele tem valores. E as coisas que nesse mundo hedonita, ou como diz uma música de um cantor, né, de pagode, o que o corpo faz, a alma perdoa. Não é? Tipicamente hedonita. Né? E ele diz, tipicamente hedonita. Perdoa. Então ele está sempre vivendo. Aí uma cantora também, de uma novela também, que fez uma música para uma novela, e ela dizia assim: a alegria do pecado às vezes toma conta de mim. E é tão bom, e é por isso que eu vivo assim. E aí ela vive essa alegria do pecado, meu pastor. Essa alegria do pecado. O pecado, ele faz isso. Eu estava vendo, para nós orarmos e passar a palavra ao pastor, e eu estava vendo uma matéria. Vamos dar um pequeno intervalo e vamos ouvir. Sara? É verdade. Ah, tá. Enquanto Sara não vem, eu estava vendo o Mundo Disney, pastor. Eu vi na Rádio Jovem Pan, né? O Mundo Disney se prepara para receber as pessoas pós-pandemia. Aí eu fiquei pensando, qual é o Mundo Disney?
aquele parque de diversão. Eu falei, exatamente o que o mundo está fazendo conosco, né? Nos preparando para o que vai vir. Glória a Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Meus queridos, Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o homem interior na pandemia, ele entende o propósito, ele sabe que o sistema pertence ao maligno, ele sabe que este mundo está decaído pelo pecado
desintegrado, não regenerado, não é? Esse mundo, ele precisa, como está sendo entesourado para o fogo, e o estado original do homem um dia retornará para Deus que o criou, meu pastor. Amém. É por isso que o apóstolo está se preocupado que a igreja de Corinto visse o homem do coração, o homem de dentro. As coisas externas, elas têm de passar. Não estou dizendo aqui, né, que a gente esteja feliz com o que está acontecendo. Não. Devemos chorar, lamentar. Mas não nos esqueçamos que o céu está preparado para os filhos de Deus e para aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Amém. E nessa manhã o chamado de Deus é para que a gente, venha, na linguagem de hoje, a conectar, ligar o nosso homem interior com as fontes da vida, que Jesus disse, que é o próprio Deus. Porque toda atividade exterior, ela será inútil se não houver essa conexão entre o nosso homem interior com a fonte da vida, Será desgastante e também causará doenças à nossa alma, como também pecaminosa. Mas ela precisa, essa atividade exterior, ela precisa ser ordenada pelo homem interior, e não o contrário. Somente quando, digamos, nossos pensamentos, sentimentos estiverem ordenados, purificados, transformados e guiados pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que habita dentro de nós, é que aí nós vamos ter uma vida saudável e significativa. Então, esse é o chamado. Porque tanto o mundo físico quanto o mundo dos sonhos, são ilusões dos nossos sentidos e da nossa mente. Eles não são a realidade. Quem disse? Mas é apenas aproximações da realidade. Não é a realidade que a gente tem observado. A questão é esta nessa manhã. Saber ligar, conectar a realidade aquilo que se aproxima da realidade com o homem interior. É ele que vai ordenar. Ordenar não é no sentido de dar ordem, de mandar, no sentido de possibilitar um ordenamento, porque quando o Senhor disse a Ezequias, põe em ordem a tua casa, nem sempre a gente pode entender como se aquela casa, o reino, tivesse nenhum desmando. Mas ele diz, ordena, organiza, estabelece prioridades, porque tu morrerás, Ezequias, e não viverás. Ordena o que é fundamental. Então, nesta manhã, nós precisamos ordenar a partir do homem interior, para que nós tenhamos essa vida que o Senhor prometeu a cada um de nós. Uma vida relevante, Aleluia. Uma vida abundante, e que a gente, nesta manhã, se liberte
né, das seduções do mundo externo, porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas olha os que permanecem, olha a promessa dos que continuam fidelizando sua aliança com o Senhor. É diferente, né? Então, deixo aqui esse pedido a você. Aproveite esses momentos em que sua alma faz perguntas para ela mesma, fundamentais. E o mundo está assim meio limitado nos entretenimentos, mas o mundo não está dormindo. Esse sistema, ele está atento, ele criou coisas. Até nós mesmos, cristãos, meu Deus, há uma enxurrada de lives, de coisas, para justamente nós nos entreter e achar. É tanta gente que se posa de médico sem nunca ter clinicado. É tanta gente que se posta de coach sem nunca ter ministrado, né? Apenas diz que recebeu de alguém. Tem hora que a gente observa menos de Deus. É tanta gente querendo preencher nosso tempo, né? Mas esteja atento. Nesta hora, a alma faz perguntas. Foi preciso que Davi vivesse um momento assim parecido, para que a alma dele perguntasse: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quem sabe aquele homem vivia num entretenimento do poder, né? Sendo adorado por tanta gente, sendo reverenciado por tanta gente, tantas pessoas em volta dele, e agora ali ele ainda percebia, no Salmo 122, né? Vamos à casa do Senhor, Davi. Ele diz: eu me lembro, eu tenho saudades dos dias que em procissão íamos à casa do Senhor, né? Foi preciso que talvez pessoas bem simples, que ele nunca prestou atenção, disse: ó Rei, meu Senhor, né? Vamos à casa que o Senhor mesmo recebeu do nosso Deus, orientação para fazê-la, mas que depois foi passado para o seu filho, né? Ele diz: eu lembro-me desse tempo. Então, não estamos alegres nesse período de pandemia, no sentido, né, de nós estarmos limitados por algumas coisas tão boas que nós vínhamos fazendo em tempos que a gente diz normais. Estamos falando do novo normal. Haverá esse novo normal, Alexandre? Haverá um novo normal? Alguns dizem que não haverá esse novo normal, não, né? Então é preciso que a gente aprenda aí. Mas o nosso homem interior se renovando dia após dia, que o novo normal não venha, amém, queridos? Mas nós estaremos conectados às fontes da vida, né? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Pastor, eu queria aqui lembrar os irmãos, sei que talvez boa parte dos irmãos mais novos não conhece, mas ontem partiu para a eternidade
o nosso querido e pastor Morris Cerulo foi um homem extraordinário, usado por Deus. Ele esteve aqui no Brasil várias vezes, um pastor assembleano, não teve igreja, ele era um pregador itinerante, um dos primeiros pregadores itinerantes. Tive o privilégio de conhecer o pastor Dr. Luiz Cliró, que conheceu ele pessoalmente e contou coisas extraordinárias daquele ministério. O pastor Morris Cerulo, vendo a biografia, ele recebeu o chamado de Deus para treinar pessoas. Em 62, numa cruzada evangelística em Porto Alegre, na década de 60. Ele veio para o Brasil e o Senhor disse a ele, debaixo de uma chuva e frio, muito frio, o Senhor disse a ele: te escolhi para preparar pessoas para as próximas gerações. Aquilo foi tão bonito. 500.000 pessoas ele preparou e treinou. Ele preparou e treinou para os campos missionários e as cruzadas evangelísticas. Campanhas extraordinárias, um homem extraordinário em curas divinas. Temos aqui do Brasil pessoas que foram muito impactadas pela vida do pastor Morris Cerulo, né? Silas Malafaia, Valdir Pilhomes, Jabes Alencar, entre diversos, né, meu pastor? E pastores de nossa convenção, né? Sim, foram claro. treinados por ele lá em Singapura, né? Aqui bem próximo da nossa cidade, Vitória da Conquista, o pastor Josué Brito, né? Passou um tempo lá em Singapura, sendo treinado por ele e tantos outros colegas nossos, né? Então a nossa gratidão a Deus pela vida. É um príncipe que caiu, que se tomba, né? Que se tomba. Só assim, né? É verdade, né? Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir Sara encerrando esse momento, e eu quero lhe convidar para estar conosco juntos nesse culto maravilhoso agora à noite, 7h, através do Facebook e em breve pelo YouTube. Estamos aqui precisando da sua inscrição. 1.000 inscritos, tão pouco, né? Tão pouco. Você pode se inscrever para que nós tenhamos, né, mais outras ferramentas da tecnologia para levar este culto, essa palavra a muita gente. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, desfaz as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos estar orando, encerrando assim esse momento. Que Deus abençoe a Sara e a toda a nossa equipe aqui, de filmagem, de som. Aleluia. Pai de amor, Pai de eterna bondade, Sim, grande Deus. nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Amém. Que o Senhor capacite os teus filhos, ó Deus, a Glórias viver a ti, Jesus. e a perceber Amém. as realidades, ó Deus, do mundo invisível e do mundo visível, das coisas externas e das coisas espirituais. Sim, meu Deus. Senhor da carne, Senhor do Espírito. Senhor, e nós queremos repreender, Amém. Senhor, se alguém que está enfermo, Em nome que ela de seja curada, que ela seja liberta no Sim, seu Deus. homem interior, cura das suas emoções, restaure Amém, esta mente, restaure esta família, Senhor, meu Deus, mais uma vez, olha, Senhor, para nós. Olha, Senhor, para aquele momento, para o momento que vivemos. Em nome de Senhor, cura esta nação em todos os aspectos, ó Deus, sociais e espirituais dessa nação. Sim, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ao mundo, Senhor, Para a cada tua vez glória. mais se distanciando, se preparando para o príncipe Em deste nome mundo. de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, prepare a tua igreja, capacite o teu povo. Amém. Traze-nos, ó Deus, para hoje à noite louvarmos, celebrarmos a vitória de Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Um abraço, até 7 da noite, assim Deus querendo. Deus abençoe.